De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre saúde auditiva. Quem está aqui conosco é o médico otorrinolaringologista do Hospital Lefort, aqui de São Paulo, Dr. Jamal Azam. Dr. Jamal, nós fomos às ruas, perguntamos às pessoas como elas se sentiam quando estavam em locais muito barulhentos. Gostaria que o senhor acompanhasse as respostas e depois comentasse. Vamos lá? Muito nervoso porque acaba incomodando, porque eu prefiro um pouco a tranquilidade. Estressado e sem concentração. Estressante. Você começa a ficar meio, acho que abatido com o lugar, assim. Você quer sair para um lugar mais calmo, para sua mente começar a funcionar melhor, parece. Dá uma atrapalhada nos pensamentos. Geralmente são esses os sintomas? Sim, esses são sintomas imediatos, ou seja, são aqueles sintomas no momento da exposição a esse ambiente ruidoso. A pessoa fica irritada, a pessoa fica muitas vezes com tontura. Esse desequilíbrio emocional é muito comum também em ambientes muito ruidosos. Mas lembrando que esse é um desconforto, mas as lesões podem acontecer e as lesões são definitivas. O desconforto vai passar, mas a lesão pode ficar. Doutor, temos mais algumas perguntas que vieram das ruas. Vamos à primeira questão? Se ele prefere um lugar calmo ou um lugar mais agitado? Desde que o nível de intensidade sonora não ultrapasse os 85 decibéis, fica a gosto da pessoa. Porém, nós não temos hoje como medir esses 85 decibéis, talvez com um aplicativo ou então usando o próprio bom senso. Ambientes nos quais geram desconforto certamente estão gerando algum tipo de lesão. Vamos aproveitar então e responder mais uma pergunta das ruas. Vamos a ela? Queria saber que mecanismo que a gente poderia utilizar para poder esses incentivos de barulho não atuar diretamente na nossa saúde. Eu acredito que o principal é a conscientização de não piorar aquilo que nós já estamos submetidos. Andar no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, já existe uma exposição a ruídos intensos. Então, a utilização de MP3 nos transportes coletivos tem sido um grande problema, porque você que usa o MP3, se desligar ele e estiver com os fones no ouvido, você vai ouvir o ônibus ou o metrô, ou o trânsito das ruas. Então, quando você ligar para ouvir a música, no mínimo a música vai ter que passar esse som ambiente para depois, então, agradar os seus ouvidos. E isso, infelizmente, acaba chegando a níveis de intensidade sonora muito altas. Então, para se proteger, não piorar a sua audição, evitar o uso prolongado dos MP3, principalmente em volumes muito altos, e em caso de uma exposição muito prolongada, por exemplo, uma viagem de avião, eles fornecem o protetor auditivo. Então, se a pessoa tem uma jornada longa entre a sua casa e o trabalho, use um protetor auditivo. Ele vende em qualquer farmácia. Doutor, para complementar justamente essa colocação do senhor, nós temos mais uma questão. Vamos a ela. Se tem algum problema de eu estar o dia inteiro ouvindo com o fone do Walkman no ouvido, isso pode me prejudicar. Como o senhor já havia antecipado essa questão, a gente pode falar um pouquinho também sobre as pessoas que utilizam o fone para conversação telefônica. Sim, normalmente esses fones de conversação telefônica, o maior problema deles não é tanto a intensidade sonora, mas os ruídos que acompanham. Ruídos são sons indesejáveis. Então, nós recomendamos que os equipamentos sejam da melhor qualidade possível, para que tenha mais som e menos ruído, para que a pessoa possa compreender a fala sem precisar de uma intensidade muito alta, como por exemplo o rádio, que se utiliza muito hoje, a gente não entende, então vai aumentando o volume para entender. Então, a voz que a gente quer ouvir está sendo amplificada por causa do ruído. Então, utilizar equipamentos com a melhor qualidade possível e, preferencialmente, para aqueles que trabalham continuamente, descansar a cada hora 15 minutos a sua audição. Agora, doutor, já que nós estamos falando sobre fones de ouvido, hoje existem uma série de infinidades de marcas, de modelos no mercado. Existem aqueles modelos que cobrem totalmente a orelha, outros que não. Qual seria a melhor indicação para o nosso internauta?
Os fones de ouvido que isolam completamente o ambiente, eles já estão tirando de você aquele aumento de nível de intensidade sonora que você daria para vencer o ambiente externo. Ou seja, quanto melhor o fone vedar, quanto menos você ouvir o ambiente externo enquanto estiver com o fone, melhor para você, porque você vai ouvir somente a música que você quer naquela intensidade. Então recomendamos que o fone isole o ambiente externo e obviamente se modere na intensidade. Ou seja, essa competição entre o barulho da entre o ruído, a música em si e o ruído de fora é que na verdade acaba fazendo com que esse problema acabe piorando. Com certeza. O zero, que é aquilo que a pessoa não ouve a música, na verdade já é muito alto, porque já tem o ruído externo, né? Agora, doutor, o senhor trouxe uma simulação de um ouvido, né, para que a gente pudesse entender um pouco mais a respeito do funcionamento. Gostaria que o senhor aproveitasse, então, para mostrar e nos dizer exatamente os cuidados que devem ser tomados. Sim, esse modelo aqui, ele mostra como funciona o nosso sistema auditivo. Então, o som ele é captado através de ondas que vêm no ar. Essas ondas são elas movem a membrana do tímpano, que movem 3 ossinhos que chamam-se martelo, bigorna e estribo. São ossinhos muito pequenos e esses ossinhos transmitem a audição para o caracol ou cóclea, que é o nome correto, mas ele é um caracolzinho, a gente chama assim. Ele é o órgão responsável por receber as ondas mecânicas e transformar em ondas, em impulsos elétricos que vão mandar então para o nosso cérebro. Ou seja, quando há uma perda quase que definitiva da audição, é essa ligação que é feita com a cóclea. A perda auditiva induzida por ruído é uma lesão na cóclea e infelizmente, mais uma vez eu vou insistir, as lesões auditivas induzidas por ruído são irreversíveis. Agora, para que tenha noção do que nós estamos falando, esses ossinhos eles são muito pequenos, eles são muito sensíveis. Então eu trouxe aqui também, por favor, para vocês verem como são os ossinhos do ouvido. Então esses aqui são 3 ossinhos do ouvido. Então eles são muito pequenos. Eles são reais. Esses são aqui o martelo, a bigorna e o estribo. Então são muito pequenininhos. Veja bem a comparação com a minha mão, com o meu dedo. Então esses ossinhos são os responsáveis pela transmissão da audição. E no caso de lesão auditiva, a lesão auditiva, ela prejudica a comunicação social ao longo da vida da pessoa. Lembrando, Luciana, e lembrando a vocês, cada dia mais nós estamos vivendo mais e melhor. A expectativa de vida do ser humano é cada vez maior. Então, veja bem, hoje, no mínimo, a expectativa de vida é acima de 80 anos, 85 anos. Então, se a pessoa se expuser ao ruído intenso e tiver lesão com 40 anos de idade, por exemplo, ou 30, vai carregar isso até o resto da sua vida. Então, muito cuidado, porque o trio elétrico passa, mas a lesão fica. Nós continuamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Jamal Azan, que é médico otorrinolaringologista do Hospital Lefort aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito deste trabalho, você pode consultar estes 2 sites que vão aparecer aí no seu monitor, o www.leforte.com.br, temos também o www.clinicajamal.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre este assunto. Até já.